Bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé e nós estamos com um tema sensacional. Já já vocês vão saber qual é esse tema. E no programa de hoje, como eu falei para vocês, nós estamos com um tema sensacional. Olha que tema, família, um tesouro na terra. Sabe que a sua família é o seu tesouro aqui nessa terra? Nós vamos falar sobre casamento hoje, como valorizar o seu casamento. E nós estamos com elas, com as nossas amadas, queridas, a nossa querida Maísa, que está aqui com a gente, mulher de fé. Maísa que está sempre trazendo uma mensagem também de Deus para a sua vida, e também com a nossa amada psicóloga top das galáxias aqui, Valéria Queiroz, que está aqui com a gente também sempre, não é, trazendo essa mensagem de Deus para o seu coração. Então, eu quero deixar um texto com vocês e já já eu vou falar aqui com elas sobre esse tema casamento. E o texto que nós vamos meditar hoje está no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 6, diz assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém. Amém. Uau! A gente fica maravilhada com a palavra de Deus, né? Deus está dizendo aqui que quando o homem e a mulher se unem em casamento, os dois agora são um. E não são um, cada um na sua carne. Os dois são uma só carne. Já pensou? É uma carne só. E lindo quando Deus diz, portanto, ninguém venha separar o que Deus uniu. Nós vamos falar hoje sobre a valorização do casamento. Como nós temos visto pessoas desvalorizando o casamento. E casamento você deve valorizar, e valorizar é honrar. Nós devemos honrar a quem nós nos unimos em casamento, né? Então, com elas a gente vai falar isso hoje, como nesse tempo, isso é importante a gente entender que o casamento, mais Valéria, deve ser valorizado. E a valorização do casamento é você honrar o outro. A honra é a chave que abre portas. É o código vamos dizer assim, é o código que abre portas para o reino dos céus, é a honra. E nós devemos honrar o nosso cônjuge, né? E como é que a gente honra, né? Como é que a gente valoriza? Porque Maísa e Valéria, hoje a gente tem visto, eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, tem maridos que saem de casa, não diz para a mulher para onde vai, não diz o que vai fazer, vai trabalhar, mas não diz o que vai fazer. Se de repente do trabalho ele vai, sei lá, ele vai comprar alguma coisa, ou ele vai almoçar fora, ou com quem vai almoçar, né? Vai almoçar com os amigos, mas simplesmente sai de casa e chega de noite e a mulher não pode nem perguntar. Isso é uma desonra. Você não está honrando o seu cônjuge quando você não dá satisfação para ele. Porque quando você se casa, você deve satisfação sim para o seu marido ou para a sua mulher. Isso também pode acontecer com as mulheres, né? Exatamente. A mulher sai de casa e não fala nada. E volta à noite e ainda não quer que pergunte. Isso é uma desonra. Quando a gente honra, a gente dá satisfação. Inclusive, o nosso corpo não é do outro. O corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher e mais de ninguém. Então, a gente já percebe aí que Deus uniu os dois e os dois são um em tudo. E você quer ver uma coisa, Valéria e Maísa? Quando o marido vai fazer um investimento, honrar a sua esposa é você compartilhar com ela. Até porque o que você está fazendo não é só seu, é dela também. Os dois, as finanças é uma só. Então, se você quer honrar sua mulher e agradar a Deus, fazer o que Deus
quer que você faça, compartilhe tudo, Como a todos honra os seus negócios, não é? Tudo que você vai fazer. A honra é assim, bem abrangente. Você sabe quando você fala para uma só carne, é tudo que você está fazendo para você que tem que bater nele ou nela ali, né? E essa questão de você honrar e entregar o seu melhor para você, você também está entregando para ela, né? Ou para ele, né? Vice-versa, né? Então, é importante demais essa questão de honrar, porque nós estamos, como diz, uma só carne. É o sentido, se belisca ali, belisca aqui também. É verdade, o que um sente, o outro sente, né? Se tá ruim para um, vai estar para o outro também. Do mesmo jeito, se tiver bom para um, vai estar bom para o outro também. Então, é muito importante que haja isso. Eu conheço até pessoas, né, que dizem assim, não, eu nem conto para minha esposa essas coisas que eu faço, porque ela não entende. Eu acho que não é bem assim. Não entende porque você não conversa, você não explica, não é? Porque não faz ela entender, não faz né? ela Traz entender. ela para explicar. Porque isso é uma questão de conhecimento. Então, se você chega para sua esposa e diz, eu gosto que você leia sobre isso, porque eu estou fazendo este investimento, ou determinada coisa, e eu quero a sua ajuda também, eu quero a sua participação, eu quero a sua opinião. Isso é importante para mim. Por quê? Porque termina você ficando só. E você não é só nessa relação, né? Se nós somos um só corpo, uma só carne, então tudo que a gente for fazer, ou o homem ou a mulher, tem que ser os dois sabendo, os dois unidos ali, conversando, procurando saber o que é que um acha. Porque às vezes a gente pensa que está no caminho certo. Aí quando a gente conversa com o outro, divide, o outro começa a já dar uma visão, né, mais ampla até, dar umas dicas. Então você vê que vai dar certo aquilo que você na sua cabeça nem estava vendo, nem estava pensando, e veio uma ideia melhor até, né? Ou então uma ideia assim, tenha cuidado, esse caminho, então é muito importante isso, porque eu vejo muitas pessoas que dizem assim, não, eu nem confesso com minha esposa, porque ela não entende, ela não sabe, ela não compreende, porque você não chegou para ela para dividir isso e para compartilhar. Minha filha, eu quero que você veja sobre isso, dê uma lidinha sobre isso, né? Eu estou fazendo tal investimento, entendeu? Então, eu acho que é muito importante, em todos os aspectos, nós termos cuidado para andarmos em comunhão um com o outro. E a questão também, Valéria, que o homem, às vezes, ele é muito mais racional. Né? E a mulher tem aquela parte emocional que começa a ver detalhes, começa a enxergar coisas menores, assim. Eu acho que assim não vai ser tão bom porque tem esse lado, tem isso, aquilo outro, né? Tudo isso é uma junção, como são um, até nessa questão também. E quando a pessoa não deixa a outra pessoa opinar, né? Tem outras pessoas que não são nem do ciclo ali da família, dar opiniões por fora. Talvez não ia dar certo para os dois, né? Só para ele, não para os dois. Exatamente, porque às vezes você faz um comentário daquilo que você está fazendo, está trabalhando, está pensando, com outras pessoas e com a sua esposa ou o seu marido, que era para você realmente dividir, você não divide. E às vezes as opiniões das outras pessoas não estão de acordo realmente com como é para ser. Porque, afinal de contas, quando cada um dá uma opinião, ele vai dar a opinião de acordo com o que ele acha, dentro da realidade dele, não é? E não com a realidade familiar, com toda aquela visão que os dois juntos podem ter muito maior. E Jesus fala que, a Bíblia fala que é no cordão de 3 dobras, né? O cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Quem são os 3? O marido, a mulher e Jesus. Então, como você falou, Valéria, há um poder na decisão dos dois juntos. Porque essa decisão dos dois, do marido e da mulher, essa honra que você dá para o seu marido e para a sua mulher, você ali está entrando em comunhão, em unidade, e Deus vai abençoar a unidade. Deus não vai abençoar o que você está fazendo por fora sem consentimento ou sem dar a entender, né, a sua esposa ou ao seu cônjuge. Deus não vai abençoar isso, porque Deus não tem... O plano de Deus não é esse. O plano de Deus é abençoar o casal.
Uma família começa do casal. Então, tenha muito cuidado com as opiniões alheias, como bem Valéria disse, cada um vai dar uma opinião de acordo. E eu ainda acrescento mais, Valéria, tanto com a sua vivência e com o seu bem-estar, com o que é favorável para ele, Exato. que não tem a ver com a sua família, muitas vezes, né? Então, você tem que ter muito cuidado com isso. A bênção do Senhor está nessa unidade. Quando ela é quebrada, você vai perder. É como você disse, Valéria. Aí você vai fazer um negócio e você não conta para sua mulher. Porque ela não entende, você que pensa que ela não entende. Mas Deus deu a ela autoridade sobre esse relacionamento. E Deus muitas vezes vai usar a boca dela para dizer para você que você não faça. Porque se você fizer, vai dar errado. Ela entende. Talvez ela esteja muito mais capacitada, né? Talvez não, ela está muito mais capacitada do que qualquer outra pessoa por fora. Mesmo que ela não entenda do negócio. Então, cuidado com essa falta de honra. Deus não abençoa a desonra, Deus abençoa a honra. Por isso que nós estamos falando aqui sobre honrar. E a mulher, né? A mulher, ela tem um sexto sentido, que é, a gente diz sexto sentido, mas a mulher, ela tem uma visão bem mais lá na frente do que o homem. Então, muitas vezes, a opinião da mulher, ela faz toda uma diferença nessas questões que o homem, muitas vezes, ele não está sabendo como agir, e às vezes está até agindo sem pedir opinião, e quando a mulher vê determinada situação, que ela dá uma opinião, é importantíssima aquela opinião, muda muito. E muitas vezes eu acredito que o homem, muitas vezes, não dá a devida honra que é para dar para sua esposa. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. O contrário pode acontecer também. Muitas vezes também a mulher acha que o homem não entende do assunto. Não, nem vou comentar com ele, que ele já vai fazer isso e aquilo. Mas às vezes é a maneira que a gente pode falar, né? Muito importante a maneira como a gente fala. Você vê que muitas vezes eu posso dizer que não gosto de uma coisa a uma pessoa de uma forma que ela não vai ficar nem chateada comigo. É a forma como a gente fala. Se eu falo com amor, com carinho, até elogiando primeiro a pessoa, a pessoa já vai receber de outra forma. A forma como eu estou falando, aquela situação que para mim não está correta, né? Então a forma como a gente fala é muito importante. Então a gente tem que valorizar. O ponto principal que a gente quer aqui falar nessa manhã é sobre isso. A gente valorizar, a gente honrar o nosso cônjuge, porque é o início de todas as coisas, como Sandra disse, né? É o início de toda, da família. Né? Então, esse casal ele tem que honrar uma outra, até para os filhos se espelhar. Se espelhar, né? Nele, os filhos precisam se espelhar nisso. Olha, eu vejo o valor que minha mãe dá a meu pai dá a minha mãe, e isso é um valor importante. Claro. Isso para ele, né, é um exemplo, né? E os filhos, eles prestam muito atenção em tudo, né? Então, a honra é isso. A honra é você valorizar, é você dar valor. E dar valor ao cônjuge, você está dando valor, é um valor devido, né? A Bíblia diz honra a quem merece honra, a quem é digno de honra. E o cônjuge, ele é digno de honra. Mais do que qualquer outra pessoa na sua vida, o seu cônjuge está em primeiro lugar. Então, nos aguarda que esse programa promete e já já estaremos de volta com mais assuntos sobre valorizar o seu casamento. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Que bom que você nos esperou, estamos de volta. Nesse último bloco você vai saber aqui sobre valorizar o casamento. Nós estamos falando hoje sobre valorizar o casamento, sobre honrar o seu cônjuge. Então, preste bem atenção com o que você já ouviu e com o que você vai ouvir agora. E nós estávamos falando aqui sobre a honra, como Deus se agrada da honra. E eu terminei o bloco dizendo que quando você honra o seu marido ou você honra a sua mulher, você que é homem que está nos ouvindo, você está dando uma honra devida. Essa honra foi Deus que colocou, que mandou você dar. Então, quando se trata de marido ou mulher, essa é a pessoa que você mais deve valorizar nessa terra. Você deve prestar muita atenção no que a sua mulher diz, no que o seu marido diz. Você deve ouvi-la, você deve ouvi-lo, você deve dar essa honra, dar crédito e honrar, porque Deus deu autoridade para vocês fazerem isso. E Deus se agrada disso, dessa unidade que nós falamos aqui. E vocês estavam conversando sobre a honra quando você vai fazer alguma coisa, né? Quando você vai investir. Valéria estava falando sobre que tem maridos que não dão muita honra para a mulher. Não é? Que vai fazer um negócio, vai comprar alguma coisa, vai comprar um carro novo, está sonhando em fazer alguma coisa, um investimento, não é? Vai trocar a casa, sei lá. E às vezes a mulher é a última a saber, ou às vezes ela só vê quando está chegando o carro, né? Quando já foi comprado, quando chega a parcela para pagar. E isso realmente é muito importante quando o marido, ele, em primeiro lugar, ele compartilha com a sua mulher. E eu quero dar essa honra para o meu marido, porque realmente tudo que ele faz, qualquer coisa, Valéria mais aqui, ele vai comprar, ele não deixa de compartilhar e ele escuta. Então, o que é que dá, qual o resultado disso? Dificilmente, eu estava ouvindo vocês no programa aqui e eu estava pensando, meu Deus, qual foi o negócio que Vinícius fez que se arrependeu, né? E eu lembro aqui que poucos foram os negócios que ele se arrependeu, porque ele é uma pessoa que compartilha. Ele compartilha nessa área, ele realmente me honra e ele é muito sábio por isso, porque ele acerta. Quantas coisas, recentemente ele chegou para mim e disse, Sandra, eu já fechei um negócio ali. Desse jeito, foi recente. E eu disse, mas é aquele negócio que eu sabia. E ele disse, é aquele negócio, já fechei, eu já disse para o rapaz, para a pessoa lá, para o escritório, que pode já ir resolvendo lá os papelados. Quando ele disse, eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Essa você vai desfazer. E aí ele foi conversar com meu filho, conversar com outras pessoas, e todo mundo, né, reprovou, e ele desfez o negócio. E isso ele desfez com toda angústia, mas sabe que ele já está sentindo paz. Ia ser um desmantelo. Então, assim, eu queria só honrar, né, a ele nesse programa e dizer que realmente eu me sinto valorizada, porque tudo que ele faz, ele honra. E eu queria deixar isso para você. E é por isso que ele acerta, porque ele compartilha. Ele não faz nada, ele vai trocar um carro, ele me chama. O que é que você acha? E o que é que você acha? Vai ser esse ou vai ser esse? E como é bom a gente dividir. E aí, Valéria, eu estava querendo falar em mais outro ponto, que você estava dizendo que a questão
muitas vezes, de compartilhar o que você vai fazer, é que você tem medo, muitas vezes, do que o outro vai dizer. Ah, eu não vou dizer para ela que eu vou almoçar naquele lugar porque ela não gosta. Eu não vou dizer que vou com fulano porque ela não gosta. Aí é que você tem que dizer. Porque se ela não gosta, tem algum motivo. É verdade. Não é não? Ou você precisa explicar melhor, né? Para que entenda. Ou então você vai realmente não fazer. E isso, Sandra, é uma questão que é muito comum entre os casais, viu? Muito comum. Fazer as coisas escondidas até. Escondidas. Porque, não, como eu sei que não vai dar certo, que ele vai reclamar, não sei o quê, eu vou. Como eu sei que ela não gosta, não sei o quê, eu vou. E eu vou fazer, né? E isso não deve ser feito. Porque a gente não deve fazer, é aquela história que a gente volta. Se é uma só carne, se a gente casou e vamos dividir tudo, então não podemos fazer nada escondido, de jeito nenhum escondido. Nós temos, por mais que eu saiba que eu estou com vontade de fazer tal programa, ir lanchar com uma amiga, por exemplo, e o meu marido não gosta dessa amiga, eu vou conversar com ele. Meu filho, mas por que você não gosta? Olha, está passando isso eu queria por causa disso, isso. Mas dizer, mas não fazer escondido. Porque a gente, às vezes, né, é uma coisa pequena pra gente, é minúscula. Não, mas não vai nem saber, é um cafezinho, é rapidinho. Isso. Mas muitas vezes a gente começa a criar um vício de fazer outras coisas. Outras coisas. E daqui a pouco a gente está escondendo grandes de uma coisa pequena que vai aumentando. E é uma perda de confiança, né? A pessoa já pode não confia. gerar, né? E se a pessoa, no mínimo, ele achou a mentira? Porque é uma mentira. É uma mentira. Né? Achou aquela mentira, pronto. Ali passa a ter sempre uma pulga atrás da orelha, desconfiança. Será que foi mesmo? Será que aconteceu isso? E aquilo outro. E tudo isso vai gerando coisas piores lá na frente. A desconfiança. Um vai se sentir magoado porque a pessoa está desconfiada dela. E o outro vai ficar todo... Será que está fazendo aquilo outro? Tudo isso faz com que vai abalando também o relacionamento. Perde a unidade, perde né? A unidade. Vai perdendo a unidade do casal. Bênção, né? Perde a bênção. Porque é muito importante, porque às vezes a gente diz assim, a gente estava tão bem e de repente a gente agora não está muito bem, o que foi que aconteceu, né? E muitas vezes a gente vai olhar, vamos fazer uma retrospectiva e a gente começa a ver que a culpa é nossa mesmo. Somos nós que estamos fazendo errado. Alguma coisa a gente está desconfiando, a gente está criando na cabeça, ou está com algumas mentiras que a gente acha pequenininha, não é? Porque não existe mentira pequenininha. Na Bíblia não existe mentira pequena e mentira grande. É tudo mentira. E a gente não deve mentir. A gente deve andar sempre com a verdade. E é muito importante que a gente não perca essa confiança. Porque é muito ruim quando a gente perde a confiança do nosso parceiro. Ou vice-versa. É muito ruim. Porque confiança é uma construção. A gente não impõe. Ei, você tem que confiar em mim, viu? Você casou comigo, agora você tem que confiar em mim. Não é assim. Confiança é algo que a gente adquire. E é muito importante a gente procurar andar com a verdade. É verdade. Andar com essa verdade, porque vai ser maravilhoso para o entendimento do casal. Porque se alguém até, às vezes já aconteceu as pessoas até inventar mentira, né? Criar uma fofoca, um problema, e casamentos já acabaram por causa disso. Mas quando existe uma verdadeira confiança, a pessoa vai dizer assim, não, eu nunca peguei o meu marido ou minha mulher em mentira. Então, eu não acredito nisso. Então, assim, é muito importante andar com a verdade. Exatamente. E, assim, quando a gente está falando de honra, tem uma outra coisa também que me chama a atenção, é quando o outro, quando o marido ou a mulher, ele faz questão de sempre trazer ela para o seu mundo, para perto. Por exemplo, alguém liga para ele e diz, olha, vamos almoçar em tal lugar, ou então vamos fazer um passeio, vamos fazer alguma coisa. Deixa eu combinar com a minha mulher. Isso é honra. Você está honrando a ela e ela nem está ali naquela conversa muitas vezes. Você está honrando a ele. Isso acontece também no mundo feminino e ele não está ali. Então, tudo que você for fazer,
traga, mesmo que o seu marido ou a sua mulher não esteja presente, traga ele para esse universo, que é o seu universo, para o seu mundo. Porque, Valéria, por que eu estou dizendo isso, Valéria Maísa? Que às vezes você mesmo afasta o seu marido ou a sua mulher do seu mundo. Porque você não compartilha, você não leva. Ah, fulano ligou para mim hoje. Gente, são coisas pequenas que fazem você honrar. Hoje fulano ligou para mim e me convidou para fazer um passeio. O que você acha? Eu não disse nada, porque eu não tinha falado com você. Isso é uma honra muito grande. Qual a mulher que não gosta, que não fica toda fofinha quando o marido diz, olha, eu não respondi porque não tinha falado com você ainda. Do mesmo jeito é você, mulher. Ah, eu não vou lhe dar a resposta, porque eu não combinei com meu marido ainda. Eu acho lindo, sabe, Valéria e Maísa, quando às vezes a gente convida, até mesmo para o ministério. Ah, venha trazer uma mensagem, é sábado, à tarde. E aí a pessoa responde assim, deixa eu dar uma olhada na agenda, e eu tenho certeza que a agenda de muitas é o marido. Não é? É verdade. É o marido. Ei, o que você acha? Dá certo eu ir? É de 3 horas da tarde. Esse é o nosso dia, exemplo. E o que é que você acha? Não vá, amém, amém. Isso é maravilhoso e com certeza o seu marido vai se sentir honrado. Porque ele está sendo comunicado. Então, gente, mulheres, homens, comuniquem às suas esposas. Comuniquem aos seus maridos o que você vai fazer. Quando você é convidado para algum lugar, quando você é chamado para algum lugar, compartilhe, isso é honra. E é uma honra devida. Ele merece essa honra, ela merece essa honra. E outra coisa, Sandra, quando ele sabe ou ela sabe que tá onde está, se tiver algum problema, tá tudo certo. Né? Eu queria, falando em honra, falando em tudo isso, né, que é maravilhoso, falar sobre Abraão e Sara. Quando Deus chamou Abraão, né, e falou, sai do meio da sua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar, ele pegou Sara e foi com ela também. Porque a promessa foi feita para os dois. Porque através de Sara é que ia vir a nação de Israel. Né? Então, eram os dois juntos, não tinha essa questão de ficar para trás um ou outro, não. Porque a nação de Israel hoje foi criada por causa dos dois, né? Por causa do casal. E ele chegou, ele botou ela assim e não quis apartar em jeito nenhum, foi até o final. Né? E pegando esse gancho, muito importante. E como eles estavam em comunhão, né? Mas, desculpe, Valéria, mas e como eles estavam ali em comunhão, em unidade, e olha o que Deus fez na vida deles dois, né? Mas voltando mais uma vez para a comunhão, para a unidade. Gente, não perca a bênção, porque a bênção está na unidade. A união, com a união Deus ordena a bênção, né? É isso que eu vou só completar, que tem muitos casais que sem se perceber, são convidados para algum lugar, né? E a mulher diz assim, não estou com vontade de ir. Aí o marido diz, então eu vou. Às vezes até a mulher diz assim, vá, pode ir, vá você. Perfeito. Eu estou cansada, eu fiz isso, não sei o quê. Que para ter cuidado, para isso não se tornar uma rotina. Isso. Né? Que uma vez ou outra que não der certo um ir e o outro é importante que vá, porque às vezes é um convite de um amigo, de um grande amigo, algum momento muito especial e que não dá para deixar de ir, mas que vocês procurem sempre andar os dois juntos. Se não der para ir um, então o outro não vai também. Então pronto, não dá para a gente ir porque não dá para fulano, ela está com algum problema. Andar sempre os dois juntos, é muito importante isso. Não comecem com essa naturalidade, não tem problema nenhum, vá só, não. É muito importante preservar essa união, andar os dois juntos. Sempre andar os dois juntos, porque é esse o caminho, porque muitas vezes vai se desperdiçando o tempo. E isso é uma forma de honrar, né? Isso é uma forma de acompanhar. Então, honre a sua mulher, honre o seu marido, isso é uma honra devida. Ele merece essa honra, ela merece essa honra. Que bom que foi você estar aí hoje nos assistindo. Um beijo no seu coração. Estamos encerrando esse programa hoje maravilhosamente assim com você. Uma semana maravilhosa. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser.
Tem o Favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu Favorito.